Jonas. Calma, Ed. Profeta Jonas, capítulo de número 1. Deixou bonito, hein? Quando você for achando, por favor, por gentileza, se coloque sobre os pés. Capítulo 1 do profeta Jonas. Isso, por gentileza. Pregar para crente cheio de Deus, quando ele encontra, ele diz glória a Deus. E se ele encontrar na primeira, irmão, que é difícil, ele dá uma rajada de aleluia, misturado com glória. Livro do profeta menor chamado Jonas. Sou apaixonado por esse livro chamado Jonas. O texto diz assim, no seu versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava... Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para os aliviar do seu peso. Jonas, porém, viu a tempestade, viu o vento, viu tudo, o navio estava se quebrando, estava se afundando. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou e dormiu um profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não... Pai, a sua palavra, fala conosco, Senhor, nesta, Senhor, noite, nessa terça-feira da palavra. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Enquanto o Senhor fala, o Senhor ministra, o Senhor transforma, o Senhor levanta, o Senhor desperta, Senhor, aqueles que estão, Senhor, totalmente dormindo, Senhor, meu Pai, no seu chamado. Pai querido, essa palavra, Senhor, será ministrada, Senhor. Enquanto o Senhor estiver ministrando essa palavra, que essa palavra venha fazer o efeito devido em cada coração. Se assente em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor. Vamos lá, Bíblia aberta. Todos conhecem o profeta chamado Jonas. Todos conhecem esse homem vocacionado por Deus, chamado por Deus. Mas antes de ser profeta, antes de receber uma palavra, nós vamos abrir a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 14, verso de número 25, coloca para mim na tela. Antes de ser profeta, porque a pessoa já não começa como um profeta, porque o ministério ele é progressivo. A pessoa já não nasce profeta. Hoje a nossa geração está vivendo uma geração terrível, porque aceitou Jesus ontem, já é pastor de igreja. Aceitou Jesus ontem, já é o apóstolo fulano de tal, e isso é um perigo. Mas antes de ser profeta, no capítulo 14, verso 25, também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da Fenícia, conforme a palavra do Senhor
Deus de Israel, a qual falara pelo ministério, diga comigo assim, ministério do seu servo. O Jonas, antes de ser profeta, ele era... Você está aí, gente? Antes de Jonas profetizar, pegar o microfone para pregar, Jonas é aquele servo que está sempre para servir nos bastidores, sem ninguém conhecer. Então, antes de Deus te levar para um lugar de destaque, primeiro você vai ser útil no lugar que ninguém te vê, nos bastidores. E deixa eu liberar uma palavra: Deus pode mudar a tua história. Talvez você está dizendo, ninguém está me vendo, ninguém me enxerga, mas Deus está dizendo, continua trabalhando, continua fazendo, continua na minha obra. Então, antes de ser profeta, irmã Márcia, Jonas é servo. Diga comigo, Jonas é servo. Porque você não nasce profeta, você não nasce pastor, você não nasce apóstolo, você não é feito, não pode pegar o óleo da unção e jogar na cabeça e dizer, acordei com vontade de ser apóstolo. Primeiro você é servo. Diga para o seu irmão, você é servo. Tem muita gente, irmão, que quer estar num banner, tem muita gente que quer o pastorado, tem muita gente que quer o ministério, mas poucos querem ser servo. Mas Samuel, até Jesus, Samuel, era servo. Apóstolo Paulo era servo. Pedro era servo. Você é servo. Por que, Cidinha, Jonas não começa como um profeta, mas começa como servos? Porque Deus não chama pessoas prontas. Eu vou repetir isso aqui: Deus não chama pessoas prontas. Deus vai preparando, Deus vai capacitando, Deus vai enchendo, Deus vai ensinando. Então talvez você está na escola de Deus, Edna, e Deus está dizendo, eu estou te ensinando até o ponto de você ficar profeta. O ministério é progressivo. Talvez hoje você está aí servindo na diaconia, mas Deus está dizendo, continua servindo, porque daqui a pouco você vai ser um missionário, um evangelista, um presbítero, uma mulher de Deus. Então o segredo é, quer ser profeta? Seja, você pode dar um glória a Deus aí? Deus só está te formando para o ministério. Eu aprendo uma coisa, Jonas primeiro é servo. Aí no capítulo 1 Jonas é profeta. Aí no capítulo 3 de Jonas, Jonas já é missionário. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Isso vai acontecer na sua vida, não só espiritual. Estão dizendo para você, é só um ajudante lá na empresa. Comecei como ajudante, mas Deus está me preparando para uma porta grande. Alguém está dizendo, ei, essa lojinha, comecei com uma lojinha, mas Deus está me preparando, ei, isso aqui é para quem acredita. Deus está me preparando para uma porta grande. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Quem sabe 2024 a bênção vai chegar. Quem sabe 2024 Deus assina a sua vitória. Então, primeira coisa, Jonas não nasce profeta. Então sai fora desse pessoal que começou ontem e já está lá no último degrau. Irmão, a Bíblia diz, Odai, que até os anjos subiam e desciam a escada. Demis, se anjo tem asa, subia e descia a escada. Imagina eu e você, comedor de arroz e feijão. Diga para o seu irmão assim, obedeça aos degraus. Talvez você está lá no último degrau e ninguém está te valorizando, mas vai devagarzinho que você chega lá. Jonas começa como servo. Ed, você está aí, dá um glória a Deus aí, Ed. Meu Deus, Jonas começa como servo, mas ele não começa com um ministério profético. A Bíblia diz, no capítulo 14, verso 25, a qual falara pelo... Diga assim, Jonas tem ministério.
não nasceu do nada, não veio do nada. Ele tem uma chamada de Deus, ele tem um ministério de Deus, ele tem uma marca de Deus. Deus escolheu ele e diz: Jonas, você tem ministério. Ei, comece a valorizar aquilo que Deus colocou no teu chamado, no teu coração. Se o teu ministério só for para varrer a igreja, varra com amor. Se o teu ministério for para ficar na porta recebendo as pessoas, receba com amor. Irmão, tem tanta gente lá em Brasília lutando para ser ministro de alguma coisa, e Deus te chamou como ministro da palavra, ministro do evangelho, ministro do evangelho. Então erga a tua cabeça, dá um glória a Deus, porque você não é qualquer pessoa, você é do ministério da intercessão, você é ministério, aleluia, da diaconia, ministério da mídia, ministério de louvor, ministério de servo. Você tem um ministério. Diga para o seu irmão: você tem ministério, meu irmão. Ai, pastor, eu não tenho nada. Tem. Pastor, eu não sou nada. Você tem valor, você tem ministério, você é homem de Deus. Então Jonas não nasceu da noite para o dia. Jonas tem. Aí vamos entender. Jonas capítulo 1, Sofia, coloca aí. Lê comigo. 1, 2, 3. Pronto. Jonas aqui, Edna, é profeta. Mas sabe uma coisa que eu entendo? Ele é profeta. Mas Jonas não tem a palavra. Porque a palavra não é do profeta. Se não for Deus aqui nessa igreja, nada acontece. Porque não é o nome do pastor, não é o nome da pastora, não é o nome da igreja, não é a voz do ministério do louvor, não é a recepção, é a palavra que vem. E quem tem a palavra? É o céu que manda. Deixa eu dizer algo para você que veio aqui hoje em busca de uma resposta. Quem veio em busca de uma resposta? Deus manda dizer para você: tem uma palavra de Deus para a tua vida. Por quê? Porque a palavra veio, a palavra chegou, a palavra vai entrar, a palavra vai levantar, a palavra vai curar, a palavra veio. E sabe o que eu aprendo aqui? Pergunta o quê, pastor? Você está aí, crente? Jonas não precisou ficar correndo atrás da palavra. A palavra que foi atrás de Jonas. Jonas não precisou ficar correndo atrás de revelação. A palavra que vai atrás dele. Por quê? Porque Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o seu CEP, Deus sabe a sua localização, e Deus não erra ao ponto. Diga para o seu irmão: tem uma palavra de Deus para a tua vida. Diga para ele nessa terça-feira: anima o teu coração, porque a palavra já chegou. Até o ponto Jonas não tinha porque a palavra veio. Aleluia. O capítulo 1 começa: veio a palavra. Se você colocar Malaquias, se puder acompanhar, Malaquias 1:1 vai dizer também: e veio a palavra. Sofonias 1:1 vai dizer também: e veio uma palavra. E Ageu 1:1 também vai dizer: e veio uma palavra. Em Zacarias 1:1 vai dizer também: e veio uma palavra. Em Miqueias 1:1 vai dizer também: e veio uma palavra. Por quê? Porque no começo da nossa história, no capítulo 1, a gente tem que começar com a palavra. Comece a semana com a palavra. Comece dezembro com a palavra, porque é a palavra que vai garantir a tua vitória. Ô irmã Sônia, a prova é tão grande que Jonas não tinha a palavra, que ele era dependente do céu. Capítulo 3, Sofia, de Jonas, verso 1. Capítulo 3, verso 1. E veio do Senhor. Irmãos,
Quando Deus quer falar, Ele não fala só uma vez. Talvez você está aqui hoje dizendo: Senhor, eu quero ouvir a palavra vai vir do céu, porque o céu já está aberto. Mas quando a palavra vem, Ana, quando a palavra vem, sabe o que é interessante? Verso 2 do capítulo 3, verso 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu... Diga para o seu irmão: a mensagem não é do profeta. Diga: a mensagem não é inventada. A mensagem veio do céu. E tem que passar como o céu pediu. Tem que transmitir como está na Escritura. Jonas, é como eu te disse. Deus está dizendo assim, ô Sofia, para Jonas: a mensagem não é sua. O sermão não é seu. A palavra não é sua. E tem gente, ô Clécio, que está brigando na internet dizendo: vocês estão pregando a minha palavra. Ô cabeção, a palavra não é sua, meu filho. Não, vocês estão pregando o meu sermão, o sermão que é meu. Ei, aí Deus está dizendo assim: ô Jonas, tem nada seu. Eu que te dei, eu que te enchi, eu que te transmiti a palavra. Então pregue aquilo que eu te dei. Ô filho, seja liberto desse orgulho, dizendo que a mensagem é sua, você é o poderoso, você é a poderosa. Ah, se não fosse a palavra. Tem 3 reis no deserto. 3 reis, quantos reis? 3 reis. Israel, Judá e os edomitas estão no deserto sem água. Jorão vai dizer: tem algum profeta aqui do Senhor? Josafá vai dizer assim: tem um homem de Deus, o nome dele é Eliseu. Eliseu chega e diz assim: ei, eu só vim aqui em respeito a Josafá, porque se fosse por causa de você, Jorão nem vinha. Eliseu vai dizer: tem algum tangedor? Porque o profeta está aqui, mas não tem palavra. Mas se tiver um tangedor, tem um músico, tem um Paulinho aí que toca um teclado aí no deserto. Por quê? Porque quando o tangedor vir, todos vão começar a adorar, aí a palavra vai descer. Alabaçonderemegaia. Tem gente que volta a culto, passa culto, e a vida é a mesma coisa. Por quê? Porque não adora. A palavra só desce quando tem adoração. A palavra só enche quando tem glorificação. Levanta a sua mão, por quê? Porque já tem adoração. Agora está tendo a palavra. O Espírito do Senhor veio sobre Eliseu, encheu Eliseu, e Eliseu entregou, liberou a palavra do Senhor. Esse é o profeta Jonas. É profeta, mas não tem palavra. Além de ele ser servo, além de ele ter ministério, a Bíblia diz lá no 2 Reis 14, 25, que ele é filho do profeta. 14, 25 de 2 Reis. Filho do profeta Amitai. Ô Gil, sabe o que significa Amitai? Verdade. Então Jonas nasceu em um lar da verdade. Jonas nasceu em um lar que o pai dele é profeta. Nasceu em um lar que foi pregado a verdade. Jonas cresceu do lado da verdade. E sabe o significado do nome Jonas? Quem falou? Pomba. Acertou. O significado do nome Jonas significa pomba. A pomba, ela é o símbolo da paz, sim ou não? Mas o nome de Jonas nesse texto aqui é pomba, mas não poderia ser chamado pomba. Pergunta por quê? Deveria ser chamado urubu. Porque na verdade ele quer ver a cidade de Nínive destruída em sangue. E quem gosta de morte, quem gosta de destruição, é urubu. Tem gente que tem um título, o nome dele, de pomba.
Mas na verdade, ele só quer ver destruição. Você está aí, diga amém. Diga glória a Deus. O nome que ele carrega não leva o peso na vida dele, porque na verdade ele carrega um nome, mas ele quer fazer tudo que aquele nome não disse que é para ele fazer. Tem gente que diz que é, mas na verdade não é nada daquilo que... Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Posso ouvir uma aleluia? Venha a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1. Venha a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1. A Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2: levanta-te. A palavra levante é dispõe, se coloque de pé, porque Deus não fala com preguiçoso. Deus não fala com quem está de braço cruzado, espiritualmente falando. Levanta-te, põe de pé. Por que, Jonas? Porque eu tenho uma agenda para você. Diga para o seu irmão, Deus tem uma agenda para você. Isso aqui é para os pregadores das agendas abertas de 2024. Todo mundo quer pregar em igreja top, em igreja sede, em igreja com som bom, com ar-condicionado, suco na... Eita, aleluia! Todo mundo quer isso, agenda aberta, sim ou não? Mas quem faz a agenda de um profeta é Deus. E qual é a agenda que Deus tem para Jonas? Na onde, pastora? Nínive. É como se fosse assim, Juliano. Deus falar para um israelita para ir lá no Iraque pregar a palavra para o Hamas. Era mais ou menos isso o cenário aqui. Era mais ou menos isso. Deus levantar você e dizer: prega para o teu inimigo, aquele que te magoou, aquele que falou mal de você. E você vai dizer o quê? Mas você não é profeta? O profeta está disponível para fazer a vontade de Deus, sim ou não? Profeta não escolhe igreja, profeta não escolhe agenda, profeta não escolhe aonde tem que ir. Mas agora Deus vai fazer uma agenda para Jonas, que vai deixar o coração de Jonas chateado. Quando Deus fala assim: Jonas, levanta, terra, estou aqui, Deus, tenho uma missão para você, pode falar que o teu servo ouve. Levanta-te, se dispõe e vai à grande cidade. Aí o Jonas: ô Samuel, por que Nínive? Jonas não quer ir em Nínive, porque os ninivitas são cruéis. Nínive matou a família de Jonas. Por que Nínive, Bia? Os ninivitas, eles pegavam, cortavam os dedos dos seus inimigos, vazavam os olhos, cortava as orelhas, pendurava as pessoas numa estaca até a morte, e depois que morria, arrancava o crânio, deixava lá como troféu. Jonas está dizendo: esse povo não merece a palavra, esse povo não merece pregação, esse povo não merece a misericórdia, são pessoas cruéis. Diga para o seu irmão: o profeta não pode reter a mensagem. Jonas começa a apresentar o currículo de Nínive para Deus. Quantas vezes desejamos mal para pessoas que têm um currículo horrível? Você que é fã do Cidade Alerta, assiste aqueles negócios terríveis: tem que morrer, miserável, não sei o quê. Aí Deus levanta uma palavra e diz: Sônia, prega para ele.
Juliano, prega para ele. Senhor, mas fez isso, prega para ele. A mensagem é minha, você só é o canal, e você não pode segurar a mensagem que eu te dei. Você recebe e transmite, recebe e transmite. Diga para o seu irmão: você é portador da mensagem, você é portador do evangelho. Aonde você pisa, pregue a palavra, seja a palavra. Fabiano, o texto diz, e clama, diga comigo, e clama contra ela. Meu Deus do céu. Porque a sua malícia subiu até a minha. Pastora Tamara, empresta essa xícara aí. Quando fala aqui, ô Deise, você está aí, Deise? Meu Deus. A sua malícia subiu até mim, a ira de Deus, o cálice de Deus encheu contra Nínive. Deixa eu dizer algo para você aprender nessa noite. Todo estado, todo bairro, toda cidade, todo país tem um cálice. E quando esse cálice encher, ai. Então Deus deu 40 dias para Nínive ser restaurada, porque o cálice da ira de Deus já estava cheio. Como é que está o cálice aqui no Parque Novo Mundo, irmão? Como é que está o cálice em São Paulo da ira de Deus? Tantos pecados, tantas coisas acontecendo, tantas pessoas se revoltando contra Deus, contra a igreja, contra profeta, a ira de Deus, a malícia de Deus. E lá no céu Deus está dizendo assim: ei, eu estou levantando uma igreja, eu estou levantando uma nação. Para quê? Para pregar o evangelho. Levante a mão. Deus não quer te ver como um patricinho gospel. Deus não quer te ver como um rapaz e uma mulher paralisada na obra. Deus quer te levantar e te dar uma palavra e dizer: assim diz o Senhor, Parque Novo Mundo seja restaurada. K9 caia por terra, drogas caia por terra, prostituição caia por terra. Deus vai levantar. Deus vai levantar você naquela casa. Aquela casa vai ter que ser liberta em nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus levantando profetas aqui nesta noite. Diga assim: tudo tem um limite. E Nínive já chegou no seu. Você acha que Deus está vendo tudo isso, Samuel, e nada vai acontecer? O cálice de Deus está enchendo. A ira de Deus está se enchendo. Em Nínive só tem 40 dias. Quantos dias? Está na Bíblia? Se está na Bíblia? Capítulo 3, verso 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será. Diga para o seu irmão: Deus vai chegar primeiro na tua casa. A morte não vai chegar na tua família. O crime não vai pegar o teu filho, mamãe. A prostituição não vai levar a tua. É palavra profética. Deus vai chegar primeiro do que a cilada de Satanás. Deus está quebrando cilada hoje. Deus está quebrando o espírito da morte hoje. Deus está quebrando. Ô gente, Jonas tem dinheiro e ele vai se levantar, não para ir para Nínive. Ele vai para Jope, né? E depois ele vai para Tarsis. Por que ele vai para Tarsis? Tarsis é o lugar mais distante que você vai encontrar na Bíblia Sagrada.
Tarsis é um lugar que não tem profeta, que não tem igreja, que não tem pastor, que não tem oração, que não tem jejum, que não tem nada espiritual. Ele está fugindo para um lugar aonde ninguém conhece Deus. Pagou para ir para um lugar tão distante de Deus. Já percebeu que tem gente que investe pesado para fazer a vontade do inimigo ou a sua própria vontade, mas não tem alegria de investir para fazer a vontade de Deus? Já percebeu que para fazer as suas próprias vontades, parcela no cartão, dá um jeito, entra na agiota, faz as suas correrias, mas para fazer a vontade de Deus, não dá. Jonas é esse, Manuel, que pega tudo que tem, compra uma passagem e parece que Deus está autorizando a vida dele, né? Porque tem um barco disponível e tem passagem disponível. Aí Jonas está dizendo o quê? Aleluia, Deus está. Não é porque está dando certo que Deus está no negócio. Não é porque começou a boa obra lá e Deus está no negócio. É melhor estar na tempestade e no centro da vontade de Deus do que estar numa vida de abundância fora da vontade de Deus. Jonas paga a passagem, entra e vai para Tarsis, para um lugar tão distante. Mas o Senhor mandou um grande vento e fez no mar uma grande, e o navio quase se quebrou. Tema da mensagem de hoje para a gente encerrar: os 7 pecados de Jonas. Repita comigo. 7 pecados de Jonas. Mais uma vez. 7 pecados de Jonas. Primeiro pecado. Mas pastor, Jonas, 7 pecados? Primeiro pecado de Jonas está no verso de número, no capítulo de número 1, verso de número 3. E descendo a Jope. Diga comigo, primeiro pecado, desceu a Jope. Porque a missão dele era ir para Nínive, mas ele vai para Jope. Então o primeiro pecado de Jonas chama pecado premeditado. Ele está premeditando tudo para não fazer a vontade de Deus. Ele está organizando a vida dele para desobedecer a Deus. Eu não vou fazer a vontade de Deus, mas eu gasto para fazer as minhas próprias vontades, porque eu não quero profetizar, eu não quero ser usado, eu não quero ser profeta. Primeiro pecado, o pecado da premeditação, premeditado. Segundo pecado de Jonas, o texto vai dizer que Jonas se levantou para fugir da presença. Pecado da desobediência. Se você tem um título de profeta, profeta tem que obedecer. Se você tem um título de homem, mulher de Deus, você tem que obedecer. Não importa a agenda que aparecer, você tem que fazer. Mas Jonas vai desobedecer ao Senhor. O terceiro pecado está em seu coração. Por que no coração de Jonas? Jonas carrega mágoas internas. Nínive tocou na minha família. Nínive tocou na minha casa. Então para esse povo aí eu não prego não. Para esse povo aí eu não chego nem perto. Então na verdade Deus não queria só salvar Nínive. Deus queria salvar Jonas dele mesmo. O que adianta pregar bonito, mas o coração está cheio de mágoa?
O que adianta cantar bonito, mas o coração é um poço de ódio? O que adianta? Deus está dizendo assim: Jonas, antes de eu salvar Nínive, eu quero salvar a sua alma. Não adianta ter título de pastor, não adianta ter título de pregador, mas se o coração está podre, Jonas, primeiro eu trato você, para depois tratar eles. Diga para o irmão assim: primeiro ele te trata, para depois tratar os ninivitas. Porque não adianta pregar para quem está lá fora dizendo é rebelde, sendo que você está sendo pior do que eles. Coloca a mão no coraçãozinho que Deus te deu. Fazer um raio-x. O salmista diz: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor. Deus está dizendo: eu entro no teu coração hoje e faço uma transformação. O quarto pecado. Esse pecado do coração aqui, se Deus mandar revelar o nome, tem muita gente, hein, irmão? Tem muita gente. O quarto pecado, pecado da impiedade. Pergunta é: quando que um profeta chamado por Deus, que tem ministério, que andou na verdade, quando um profeta consegue ser mais ímpio do que os próprios ímpios? Quando? Quando um profeta consegue ser ímpio? Vamos lá. Verso de número 5 do capítulo 1. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Você vê que Deus aqui está minúsculo. Então quer dizer que os marinheiros era politeísta. Cada um tinha os seus deuses. E não só um Deus, cada um tinha mais de um Deus. Eles eram ímpios, mas estavam clamando. A gente fala tanto mal do pessoal no dia 12 de outubro, que vai para Aparecida a pé, mas chama o crente para vir para a oração a 500 metros de casa. A gente fala tanto mal de outras, crenças, mas a gente não faz a metade. A gente não está disponível nunca para Deus, numa reunião de oração, numa reunião de consagração. Aí Jonas quer fugir da oração, e Deus manda ele para um ciclo de oração. Jonas não quer nem orar. Aí Jonas vai para onde? Para um barco onde cada um está orando do seu jeito. Um faz uma reza, um está ali com um terço, um está dizendo alguma coisa. E Jonas está como? Não, até agora ele está calado. Todo mundo está orando e você está calado. Todo mundo está buscando e você está calado. Todo mundo está orando pelo Brasil e você está calado. Todo mundo está jejuando e você está calado. Ah, mas Deus me ouve assim. Não, profeta. Deus está dizendo: abra sua boca, é para você orar. Sacode o teu irmão, diga assim: a partir de hoje, Deus vai mudar a tua vida de oração. Ah, pastor, mas eu não tenho diálogo para falar com Deus. Mas pelo WhatsApp. Para fofocar. Para falar dos outros. Enquanto os marinheiros, que é politeísta, estão clamando e lançaram ao mar cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso, Jonas porém, porque Jonas quer fugir da oração. Jonas quer fugir tudo que lembra Deus. Jonas quer fugir tudo que lembra igreja. Jonas quer fugir tudo que lembra Bíblia Sagrada. Jonas vai fugir da oração. Camarada não quer nem orar e está dizendo o quê? Estão orando. Vou sair fora. É mais ímpio do que o próprio ímpio. Sabe quando você se torna um ímpio? Quando o Brasil está passando por o que está passando, você está dizendo: não estou nem aí.
Quando a igreja levanta uma oração, você diz: não estou nem aí. É Jonas. Diga para o seu irmão: se eu descolar, Jonas vai descer para o porão, e tendo-se deitado, dormiu um profundo. Roncou também. Se os marinheiros é politeísta, crê em vários deuses, Jonas é o quê? Monoteísta. Crê num só Deus, mas está dormindo. Crê num só Deus, mas está no porão. Crê num só Deus, mas se isolou. Tem gente que desce para se isolar, irmão. Diga para o seu irmão: para de graça. Sai desse porão. A palavra já veio, a palavra foi liberada. Deus está dizendo: eu não quero ver você no porão. Essa caverna não é para você, esse porão não é para você, essa vida não é para você. Deus pega na tua mão e diz: volta para cima. Aí o marinheiro mestre, verso 6, Sofia. E chegou-se a ele e disse: que tens? Ô irmã, está tendo uma tempestade lá, Lausanne. Primeiro veio um grande vento, depois veio uma tempestade. E Jonas está o quê? Ô irmã, tua casa está padecendo, teu marido está padecendo, teu filho está padecendo, tua família está padecendo, e você está... Todo mundo vai morrer, você não faz nada. Uma preguiça espiritual está pegando os crentes em 2023. Há um porão que está segurando as nossas vidas espiritual. Profeta não pode ficar em porão. Profeta tem que ficar em cima do navio, dizendo: essa tempestade vai passar, esse vento vai passar. E eu quero declarar para você: levanta sua mão. Você hoje naquela casa vai botar ordem. Quem vai ter que sair de lá é Satanás. O vento vai parar hoje. Samuel, o ímpio foi exortar Jonas. Odai, o ímpio foi chamar a atenção de Jonas. Já pensou? A gente que é crente, pastor, diácono, servo de Deus, alguém vai dizer: tu não vai orar não, é? Toma vergonha na sua cara. Eu estou fazendo aqui as minhas rezas, eu estou fazendo aqui os meus paranauê, eu estou fazendo os meus negócios aqui, e tu não vai fazer nada. Você está aí? Diga amém. Está na hora de tomar um posicionamento, Jonas. Sair desse sono profundo e começar a ir para o joelho. Ele vai exortar Jonas a orar. Diga assim: vai exortar Jonas a orar. Jonas está indo, fugindo da presença de Deus, e tem um ímpio dizendo: eu preciso da tua oração. Eu preciso da tua oração. Eu preciso da tua oração. Eu preciso que você abra a boca. Eu preciso da tua oração. Irmão, nem para desviar tu presta. Jonas quer desviar, mas tem alguém dizendo: tu tem cara de crente. Diga para o seu irmão: nem para desviar tu presta. Por quê? Porque você está marcado, você está selado com o sangue que comprou você na cruz do Calvário. Jonas está vendo o caos e não está orando. Então, o pecado da impiedade. 6 horas, esse negócio de 6 horas, irmão. Eu não oro não, irmão. Não. Ah, irmão, peça oração. 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 Nunca conta um testemunho. Para de orar por esse tipo de pessoa. Tem que mostrar Jesus agindo nessa oração e dizer: sabe quem te curou? Não foi remédio, não foi foi a oração da igreja, foi Jesus. Deixa eu ficar quieto. Quinto pecado: hipocrisia. Profeta hipócrita, né? Que isso?
que, hipócrita? Por que, pastora? O ímpio vai chamar o camarada para orar. Olha o verso 8. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é? Irmão, pergunta para um preguiçoso qual é a ocupação dele. Eu duvido ele responder. Jonas não vai responder. Que ocupação é a? De onde? Qual é a tua? E de que povo és? Jonas só vai responder uma pergunta. Jonas só vai responder uma pergunta. Verso 9. Então lhe disse: eu sou? A hipocrisia agora. E temo? Mais alto, e temo? Ó o hipócrita. O Deus que fez os céus e a terra, o mar e a terra seca. Tu teme ao Senhor e está agindo desse jeito? Não bate muito bem essa história. Porque a palavra temer aqui é adorar. Porque enquanto nós estamos orando, você está dormindo. Enquanto nós estamos orando, você não está adorando. Você teme ao Senhor de verdade? O Deus que fez o céu? Está acontecendo uma tempestade lá e você não está clamando para Deus parar essa tempestade. Está acontecendo lá um vento e o seu... Para de ser hipócrita, Jonas. Reconhece o seu estado, quem você é hoje. Reconhece que você saiu fora dos planos da direção de Deus. Você não teme a Deus coisa nenhuma, Jonas. Jonas, está na hora de voltar a se converter ao primeiro amor. Jonas, está na hora de voltar a orar. Está na hora de voltar a evangelizar. Deus quer ver você de volta, Jonas. Então, o quinto pecado é o pecado da hipocrisia. Ele diz que teme, e a gente é assim às vezes, não é? É ou não é, gente? Eu sou assim, irmão. Nós cantamos aqui: eu confio em ti. Aí sai da porta da igreja: oh, meu Jesus. Jonas, você tem uma palavra. Jonas, você tem um ofício. Jonas, nessa tempestade não é para dormir. Jonas, nesse vento não é para descer para o porão. Jonas, é para você se levantar e começar a orar e profetizar. Deus está dizendo para alguém assim, ó: comece hoje, a partir de hoje, a se colocar de pé e a ser profeta naquela casa novamente. Porque do jeito que está não pode ficar. Do jeito que está não pode ficar. Deus está levantando você novamente. O sexto pecado de Jonas: os pecados do coração. Diga: pecados do coração. É aqueles pecados que eu carrego dentro de mim e ninguém sabe. Jonas tem pecado escondido. Está no verso 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos, para que saibamos por que causa nos sobreveio este. E lançaram sorte. E a sorte caiu em quem? E a sorte caiu em quem? Quando não confessamos quem somos, a sorte vai cair na gente.
Deus não vai deixar nada escondido, Deus não vai deixar nada oculto, Deus não vai deixar nada em mistério. Assim diz o Senhor. Ainda esse ano de 2023, muita coisa você vai ficar sabendo, muita coisa vai vir à tona. Por quê? Porque Deus não vai deixar escondido. Jonas está quietinho. Vamos lançar sorte? Vamos. Para ver quem é que está em pecado, vamos. A sorte cai em quem? Porque lá no Salmo 90, verso 8. Salmo 90, verso 8. Diante de ti puseste as nossas e os nossos pecados ocultos. Todo mundo ficou sabendo quem era Jonas. Aquilo que estava revelado. E para a gente encerrar, o último pecado. Pecado da consciência. Pecado da consciência. Está no verso 10. Jonas 1:10. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia. O ímpio clama dizendo: fica firme. O ímpio clama dizendo: não desvia não. O ímpio clama: ei, lá na tua casa, Loisane, alguém diz: ó, você não pode sair da igreja não, hein? Porque se tu sair, só está você, mas se tu sair da igreja, essa casa cai. Você não pode sair da igreja não, Dai, porque se sair da igreja, a casa cai. Você não pode sair não, Márcia, por quê? Porque alguém está dizendo: é você que sustenta essa casa. Bia, parece difícil, né? Mas você não pode sair, você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode. Por quê? Porque aqui que Deus te dá força, e dando força para você, Deus deixa aquela casa de pé. Deus dando força para você. Andréia, você não pode parar, não pode retroceder, não pode ser, não, está proibido em parar. Pode até cansar, mas aqui Deus te dá estrutura, Deus te dá força para te levantar. Ó, irmã Binha, pois sabia os homens que fugiam da presença. Misericórdia. Ninguém contou para os homens que era ímpio, mas o próprio Deus foi lá, diz: ele é o fugitivo. A Bíblia dele está na bolsa. Os playback está escondido. Deus está dizendo assim: ei, vamos voltar para o capítulo 1, onde você recebeu a agenda e a palavra. Deus está dizendo: vai voltar o primeiro amor a partir de hoje. Pastor, mas eu venho para a igreja de vez em quando. Hoje você pega combustível para vir na terça, na quinta, domingo. Terça, na quinta e domingo. E ainda orar pela tua casa. Você pode segurar na mão de alguém? Diga assim: receba a força de Deus. Pecado da consciência. Verso 12, verso 12. Não, vai no verso 11, vai no verso 11. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais. Verso 12. E ele lhes... Quem disse? Jonas disse: levantar-me-ei e lançai-me, e o mar vos aquietará. O pecado da consciência, porque ele tem consciência que o transtorno quem trouxe foi ele. Toma cuidado, Juliano, quem está entrando no seu barco. Toma cuidado, Renata, quem está entrando no seu barco. Toma cuidado, Geraldo, quem está entrando no seu barco. Toma cuidado, pastora Tamara, porque tem pessoas que só irão entrar no nosso barco para trazer transtornos, para acabar com o nosso emocional, para acabar com a nossa vida, para acabar com a gente.
Diga para o seu irmão: Jonas vai ter que sair hoje. Dá um glória a Deus aí, irmão. Ao pecado da consciência. Porque eu sei. Tenho consciência. Foi eu. Isso é bonito, irmão, quando a pessoa reconhece os erros dela. Aqui começa o tratamento da vida de Jonas, reconhecer. Aqui começa Deus levantar Jonas. Jonas fugiu, Jonas parou de orar, Jonas se escondeu, Jonas dormiu, mas Jonas reconheceu. A tua história pode mudar hoje, por causa do seu reconhecimento. Tem pessoas que erram, tem pessoas que são falhas, mas elas não reconhecem o erro. Mas Jonas está dizendo: eu sei que por minha causa vos sobrevenho essa grande. Lança eu no mar. Tira eu da vida de vocês. Estou atrasando a vida de vocês. Enquanto a tempestade está rolando, a Bíblia diz que os marinheiros estão remando, tentando fazer chegar o navio num lugar seguro. E Jonas dentro do navio. Porque a gente tem dó de tirar Jonas. Jonas falou que já é ele. Jonas já confessou que é ele. Mas a gente está como? Coitado. Dá uma segunda chance para ele. Mas Jonas já disse: se você me lançar no mar, essa tempestade vai embora. Se você tirar eu da sua vida, essa tempestade para. Então tá na hora de tomar uma atitude e de tirar esse Jonas do capítulo 1. O que é esse Jonas? Essa rebeldia, essas amizades que não te levam a Cristo. Está na hora. Aí você vai ver a restauração do seu ministério e da sua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus?